Todos os dias, o país acorda porque alguém não dormiu. O produto chega à mesa, a sala de aula abre as portas. A vida continua, mas ninguém pergunta a que preço. Rostos invisíveis que carregam o mundo às costas, por turnos, por herança ou por amor à camisola. Eles fazem o que quase ninguém quer fazer. Porque isto não é para todos. Mas nós somos vistos como uma escumalha da estrada. Completamente. As pessoas acho que só têm a lembrança do quanto a gente somos importantes a partir do momento que começa a faltar as coisas na mesa. Eu vou para trazer estabilidade financeira, mas depois acaba por faltar o melhor. Acaba por faltar eu. Olá, em que posso ajudar? Alô? Queria fazer uma reclamação. Ninguém me leva a sério na minha profissão. Anos de dedicação, já não me sinto capaz. Mas se não for eu, quem o faz? Isto não é para todos. Isto não é para todos. Sejam bem-vindos ao primeiro episódio de Isto Não É Para Todos, um podcast onde ficamos a conhecer a vida daqueles que exercem profissões pouco reconhecidas, mas essenciais para o dia-a-dia. Sou Bernardo Sol e hoje vamos iniciar a nossa viagem no mundo destas profissões, ao conhecer a vida de Pedro Cabral, um jovem adulto que faz das estradas a sua vida e que nos vai partilhar um pouco sobre o seu modo de viver. Olá, bom dia, o meu nome é Pedro Miguel Cabral Francisco, sou motorista de internacional e faço esta profissão há 4 anos. O principal motivo de escolher esta profissão foi os meus pais, que são motoristas há mais de 27 anos, trabalham os dois juntos, e eu quando era miúdo, quando eu nasci, eu ao final de sair da maternidade, a minha mãe levou-me logo para dentro de um caminhão, até aos 6 anos de idade, e basicamente vivi isto a minha infância toda, e apaixonei-me por esta profissão e foi isso que me fez vir para esta profissão. Nas diversas profissões, existem momentos que ficarão marcados na nossa memória. Para Pedro, o que bastou foi uma noite esbranquiçada e um caminhão avariado. Que tenha recordação foi na Suíça, acho que é a primeira recordação que tenho, que caiu um nevão muito grande, estávamos nós, eu, o meu irmão, mais os meus pais, e o caminhão, nós não podíamos ficar a dormir dentro do caminhão porque o caminhão avariou, estava muito frio dentro do caminhão e houve lá uma senhora que chegou e cedeu a casa para nós lá dormirmos, e acho que foi das memórias mais bonitas que tive aquela neve, nós a brincarmos na neve, eu mais o meu irmão, os meus pais, foi muito bonito. Para os camionistas, a vida na estrada exige muito mais do que saber conduzir. Os desafios acumulam-se ao volante e fora dele. É muito trânsito, é muita dificuldade em encontrar parques, porque às vezes as pessoas não têm noção, mas a vida de motorista a partir de Espanha para cima torna-se muito difícil encontrar sítios onde a gente possa dormir. Está bem que os parques normalmente estão muito cheios, é um bocado solitário. Além de ser uma profissão muito bem remunerada, acabamos por passar um bocadinho de solidão, e não sei se vocês têm amigos ou se têm familiares que estão na profissão, acaba por ser um bocadinho desafiante, porque no meu serviço eu acabo por conduzir muitas vezes de noite. Eu faço muita noite, conduzo vamos supor, das 10 da noite às 7 da manhã, e vou ali muito tempo sem ninguém e tenho que me tentar entreter com alguma coisa, e depois o sono é um desafio também muito grande, porque aparecendo que não vais ali muitas horas sozinho, acabas por sentir o sono a vir, tens que lutar contra o sono, mas em tanto aspecto negativo, acho que acaba também por ter muitos aspectos positivos também. Desde muito jovem que os caminhões estiveram presentes na vida de Pedro. Camionistas internacionais que também já esteve em atividade nas rotas nacionais do nosso país. Tenho muitas, mas acho que a viagem que mais levo para a minha vida, que foi a que correu bem, foi no dia que conheci a minha namorada, a Jéssica, que fui para a República Checa.
para a República Checa, não, para a Holanda, e eu fui para cima e não tinha comprado grande coisa para comer, porque estava à espera que nós normalmente temos assim, chamam-se o centro routiers, é o sítio onde tem supermercados para a gente comprar coisas, só que como os horários não permitiram parar nesses sítios, cheguei à Holanda e estava lá no sítio ao pé de onde eu ia descarregar, estava tipo uma espécie de uma relotezinha na rua, e eu cheguei lá, que ao pé era um senhor e uma senhora já idosos que faziam hambúrgueres e assim, e eu virei para ele assim, olha, para comer, gostava de que me fizessem um hambúrguer, não sei o quê, mas eu disse, eu quero pagar primeiro, porque normalmente os nossos cartões portugueses, os Visas, têm muito problema a pagar na Holanda, tem que ser quase sempre Mastercard. E eu tentei pagar a primeira vez com o Visa e a senhora tipo disse, não está a dar. Eu tentei pela segunda vez e assim, não está a dar. E ela assim, mas este cartão é aqui? Eu disse, é português. Ela assim, então não paga. E eu sei, então pronto, olha, deixa estar, eu vou para o caminhão. E ela, mas e não vai comer? Eu assim, não, eu deixo estar, eu arranjo-me qualquer coisa, como ali qualquer coisa no caminhão. Não tinha lá nada. E a senhora foi falar com o marido chegou ao pé de mim, a falar em inglês, obviamente, né? E disse-me assim, olha, senta-te ali que eu já te levo alguma coisa. E trouxe-me um hambúrguer, trouxeram-me uma bebida, trouxeram-me tudo e mais alguma coisa, e depois viu-se-me e disse-me assim, não te preocupes, vai-te embora. Não precisas pagar nada. Acho que para mim é a viagem que vou guardar no coração para o resto da minha vida foi essa, por causa da atitude das pessoas. Dentro das memórias e experiências que Pedro levou pelas autoestradas mais conhecidas da Europa, Pedro guarda um momento de maior infelicidade. E, para quem tem as estradas como a segunda casa, é o pior que pode acontecer. Tive um acidente no dia 13 de novembro de 2024, no ano que passou, e acho que foi a pior experiência que tive em toda a minha vida. Espero muito bem não voltar a repetir. Aquilo basicamente foi um caminhão que estava parado na faixa de rodagem a trocar um pneu, coisa que não pode fazer, e o caminhão que à minha frente travou, eu bati, conforme vinha a 90, bati contra a traseira do outro reboque e atrás de mim bateram mais 17, e foi mesmo muito horrível. Conduzir caminhões pelo estrangeiro fora é também uma forma de conhecer o mundo, mesmo que seja quase sempre pelas margens. O jovem camionista conta com um vasto inventário de países que atravessou o volante do seu caminhão. Espanha, França, Holanda, Bélgica, Alemanha, Áustria, Dinamarca, República Checa, Eslováquia, Polónia, Luxemburgo, Suíça e Itália nunca fiz, e também países nórdicos, tipo Suécia e norueguês também nunca cheguei a fazer. Entre os milhares de quilómetros percorridos, existem países que se destacaram. Para o jovem camionista foram a Holanda e a Dinamarca. Primeiro que tudo porque são países muito respeitadores, respeitam muito os camionistas, muito mesmo. Em termos de acessibilidade de estradas, são países perfeitos, muito bem desenhados. Em termos de, por exemplo, não há muito sítio apertado onde tu entres com um caminhão e dizes assim, fogo, não consigo entrar aqui, tenho que voltar para trás. Para mim foi dos melhores países que entrei, sinceramente, mesmo em termos de cultura, as pessoas, em termos também de facilidade de falar com as pessoas, toda a gente fala inglês, toda a gente consegue ajudar, porque eles têm a língua própria deles, não é? Mas acho que esses são os pontos, sim. As longas viagens pedem a companhia de uma trilha sonora ou até de um podcast, para não sentir a solidão. Para Pedro, a situação não é diferente. Não, eu gosto muito de ouvir música. Eu faço, por exemplo, vou ouvir música, trago a minha playlist dentro do caminhão, fiz uma playlist própria e venho ouvir a música. Muitas vezes podcasts, venho ouvir, por exemplo, alguns podcasts tipo de comédia brasileira. Também gosto muito de ouvir, tipo de alguns comediantes que vocês também de certeza devem ter conhecimento. No meio destas longas horas de viagem, só existe um amigo que sempre o acompanhará em todas as suas aventuras. E esse é o seu caminhão, ou mais exatamente, a cabine do mesmo. Acaba por ser a minha segunda casa. E quem me conhece sabe que eu trato muito bem, que eu tenho o caminhão sempre muito bem estimado, tenho o caminhão todo personalizado por dentro, em termos de tapetes, por fora está, pronto, é aqueles caminhões típicos que vão ver, cheios de luzes. Acho que
acaba por ser também a minha vida, praticamente. Uma comunidade que vibrava com o convívio, hoje encontra-se em declínio. Pedro acredita que o digital foi uma das razões para o acontecido. A comunidade de camionistas é assim, já fomos mais... como é que eu ia dizer? Já fomos mais comunicativos do que somos hoje em dia. Por exemplo, eu lembro que uma das coisas que me fez apaixonar para vir para esta profissão era quando eu passava os fins de semana lá fora com os meus pais, quando era miudito, não havia telemóveis, não havia computadores, não havia nada, e todos os portugueses que ficavam ali juntos numa área de serviço a passar o fim de semana, vinhamos todos para a rua, cozinhávamos todos juntos, um trazia uma bola, o outro trazia não sei o quê, estávamos ali a ter um momento porreiro. Hoje em dia acabo por ter mais contacto com camionistas polacos, com camionistas checos, com camionistas lituanos, do que acabo por ter com portugueses, porque a malta nova da minha idade serra-se dentro do caminhão e basicamente estão ali no telemóvel o dia todo e está um bocadinho dividida a nossa comunidade de motoristas hoje em dia, um bocadinho. Com esta comunidade não unida, as dificuldades não passam só por aí. A sociedade não olha para um camionista com a importância de que realmente ele merece. Sim, muitas vezes. Acaba por acontecer muitas vezes. Por exemplo, às vezes, eu já disse isto para muita gente, nós somos vistos, e peço desculpa a linguagem, se for assim um bocadinho coisa, mas nós somos vistos como uma escumalha da estrada. Completamente. As pessoas acho que só têm a lembrança do quanto a gente somos importantes a partir do momento que começa a faltar as coisas na mesa. Porque foi o que eu já disse, se nós parássemos o que é que aconteceu aqui em Portugal há uns anos atrás, vocês devem se lembrar, pararam os caminhões de combustível, as pessoas começaram a saber aflitas para ir para o trabalho, tinham gasóleo nas bombas para ir para o trabalho e começaram a dar importância a isso. Acaba por ser uma coisa que os caminhões de mercadorias, eu não transporto, na maior parte das vezes não transporto comida porque o meu caminhão é de lona, não é um reboque frigorífico, mas eu transporto muitos outros bens essenciais, já trouxe televisões, já trouxe computadores, já trouxe vinho, já trouxe móveis para casa, já trouxe muitas outras coisas importantes que as pessoas que gostam de ir ao supermercado têm ali. E às vezes as pessoas esquecem-se que isso, para estar à disposição delas, tem que haver alguém que tem que fazer o esforço e tem que vir a trazer aquilo para Portugal. E então às vezes somos maltratados no trânsito. Por exemplo, as pessoas pensam que nós temos uma coisa de 16,5 metros na mão. Obviamente que está trânsito, tu queres te enfiar para a faixa da direita, eu faço o pisca para me enfiar para a faixa da direita. As pessoas, principalmente de Espanha para cima, principalmente em França, as pessoas não querem saber, vão, enfiam-se e não te deixam enfiar. E é uma falta de respeito e depois passam por ti, fazem gestos obscenos, não é? E reclamam contigo e não sei o quê, estás a ver? Eu acho que é uma estupidez tamanha. Solidão, imprevisibilidade, sacrifícios pessoais e uma pressão constante fazem com que esta profissão exija mais do que a habilidade ao volante. Mas então, porquê é que esta profissão não é para todos? Eu acho que é mais também por gosto. Acho que acaba por ser por gosto. Porque eu já tive amigos meus que ingressaram na profissão, fizeram uma viagem e vieram embora. Porque disseram que é muito tempo fora de casa, que as condições não são as melhores, não tomas banho onde queres, não tens uma casa de banho onde fazer as necessidades como deve ser. E eles então acabaram por vir embora. Porque imagina, vamos imaginar, tu és um rapaz que queres tirar a carta do caminhão, estás em casa, tomas banho todos os dias. Claro, não tomas banho todos os dias. Estás a entender onde eu quero chegar? Eu às vezes passo 7 dias sem tomar banho. Tenho que mandar a lavar à base de toalhitas, tipo, pronto, passar debaixo dos braços, nas coisas, não é? Agora, há pessoas que não estão dispostas a isso, nem dispostas a certo tipo de sacrifícios, a estar a aturar pessoas, tipo, vais daqui para cima, tens que saber falar francês, o mínimo possível, tens que saber falar alemão, tens que dizer umas palavras, por exemplo, eu aprendi, a maior parte das palavras que aprendi é tudo descarga e descarga, estás a ver? E muitas pessoas não estão dispostas a isso, por isso é que acho que esta profissão não é para todos, acaba por não ser para todos, porque tens de ter gosto no que estás a fazer e um bocadinho de espírito de sacrifício, muito espírito de sacrifício, porque senão não vale a pena sair de casa, vale mais arranjares um trabalhinho das 8 às 5.
Terminamos assim o nosso episódio, agradecendo desde já ao Pedro Cabral, que se disponibilizou a querer falar mais desta vida de camionista, desde as dificuldades, percalços, boas memórias e experiências de vida. Pedro demonstrou o porquê desta profissão não ser para todos. Sou o maior, sou camionista, sou o maior. Tenho a minha autopista onde sou rei, sou cantor. Continuem connosco que a viagem mal começou. A nossa próxima paragem será no mundo do ensino, onde ficamos a conhecer a vida de uma professora deslocada. Este podcast contou com a produção de Bruno Reis, Bernardo Sol, Duarte Cardoso e com a coordenação de Miguel Midões e Teresa Gouveia. Tenho 2 tatuagens, muitas curvas por fazer. Uma diz amor também, a outra diz talvez. Sou camionista, sou o maior. Sou camionista, sou o maior. Tenho a minha autopista onde sou rei, sou cantor. Todos os dias, o país acorda porque alguém não dormiu. O produto chega à mesa, a sala de aula abre as portas, a vida continua, mas ninguém pergunta a que preço. Rostos invisíveis que carregam o mundo às costas, por turnos, por herança ou por amor à camisola. Eles fazem o que quase ninguém quer fazer. Porque isto não é para todos.